Graças e paz a todos, amém. Vou contar uma experiência que eu tive hoje, no momento que oraram em mim. Eu apareci numa sala toda branca, branca, e naquele lugar havia muita paz e tipo, não dava de ver chão, parede, nem nada, era como se fosse um quadrado e como fosse uma fumaça, mas uma fumaça rasinha assim, sabe? E aí apareceu um anjo do meu lado e ele não falava nada, ele só fazia eu me teleportar para dentro de um hospital. E eu via um senhor numa maca. E aí esse anjo olhava para mim e ele falava assim, ó, presta bem atenção no que ele fala. E aí eu via os médicos conduzindo ele. Eu não sabia se era para uma sala de cirurgia ou era para algum canto, só que ele conduzia esse senhor. Ele era um senhor assim de cabelo branco, o cabelo dele era meio bandadinho assim. E ele levava esse moço nessa maca e a cada momento que ele andava naquela maca era o tempo todinho ele orando, se arrependendo, orando, se arrependendo, orando, se arrependendo. E ele passou um tempo dentro desse hospital e todo o tempo se arrependendo. E ele teve a oportunidade de sair de lá e ir para casa dele. E quando ele chegou na casa dele, a primeira coisa que ele fez foi tirar um grande tempo de oração. E esse moço, o anjo falava que ele tinha pecado e ele tinha caído da graça. Ele tinha perdido todo o temor dele. E nesse dia que ele teve para orar, o anjo falava que o Senhor viu o quebrantamento do coração dele, ele aceitou o perdão dele. E no último dia da vida dele, ele foi pro céu. E aí o Senhor falava que ele estava no braço dele. E o nome lá, como estava escrito numa pedra de mármore, sei lá, uma pedra dourada, era Billy Graham. E lá no céu eu pude ver ele, mas lá no céu ele estava bem novinho, como fosse um jovem. E não parecia ser aquele homem que eu vi no hospital. E o Senhor falou que ele estava lá com ele. E foi essa a experiência. Graça e paz, povo de Deus, shalom a todos. Quero começar meu comentário acerca dessa pequena experiência com um versículo que está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Você viu aí uma pequena experiência do jovem Felipe. Inclusive ele usa essa linguagem, né? O moço, né? Na verdade era um profeta do Senhor, o homem de Deus, Billy Graham, né? Que todos sabem, foi notório, foi conhecido diante de todos, né? Que ele decaiu da graça. Alguns especulam até que ele estava na maçonaria, não sei também. Mas o fato é que ele foi visto no céu e ele não foi o primeiro aqui da Shalom que viu ele no céu. Inclusive o irmão Humberto também, uns 2 dias antes, foi arrebatado e viu, né, ele no céu também, né, apóstolo? O irmão Humberto, o irmão Everton. Para que os irmãos entendam, nós temos todo um zelo, né, apóstolo, de fazer prova de Deus. Em cada arrebatamento, a gente não sai postando qualquer coisa, a gente pede confirmação e sempre o Senhor confirma mais de uma pessoa, né, Sim, apóstolo? e agora aqui na Shalom, todas as vezes que eles são arrebatados, eles têm que fazer a pergunta para o anjo, se o anjo crê, né, que Jesus Cristo veio em carne e osso, morreu, ressuscitou e está vivo. Todos eles fazem essa pergunta. Agora os anjos têm confirmado que sim, ainda tem acrescentado, né, que ele foi o filho, né, do Deus vivo, que eles servem a ele, não é isso, apóstolo? Porque isso é bíblico, né? Todo espírito que confessa que o Senhor veio em carne é da parte do Senhor. Sim. Porque demônio não confessa, né, apóstolo? De jeito nenhum, não reconhece essa essência, né? E interessante é que o irmão Humberto, quando ele viu, né, o Billy Graham, o anjo mostrou para ele, disse assim: olha, esse homem, ele foi muito caluniado na terra, né? Então, né, a gente sabe que há muita especulação, às vezes as pessoas falam sem saber, né? Às vezes as pessoas nunca conheceu a pessoa em si, nunca nem ouviu falar,
né, escuta um arrebatamento aqui, um testemunho que já vai julgando sem conhecer a fonte, né, sem saber de onde veio. E então, irmão, como você viu aí, o jovem Felipe, ele viu, né, a apóstola direcionou, não foi, apóstolo, esse arrebatamento dele? Sim, porque já tinha acontecido com os outros irmãos, né, apóstolo? E nós queríamos que o Senhor confirmasse, como nós temos feito, mais de uma pessoa. E houve essa confirmação, e quando eu estava em casa, tive a minha experiência, né, que sempre que acontece algo na igreja, o Senhor me revela antes e também me confirma as coisas que acontecem. E assim, eu tenho convicção do que eu falo, eu tenho um pai nisso, né, porque o Senhor me visitou e me deu detalhes dessas experiências, né, apóstolo? Tanto é que o Senhor nos autorizou a publicar, né? Sim, eu conversando com o Felipe, né, inclusive ele estava dizendo, quando ele leu lá o nome dele lá, Billy Graham, estava numa placa dourada, ele falou, estava muito ruim de ver porque estava ofuscando muito, ele falou a parte final do nome lá, mas ele conseguiu ler, né, ele falou, e é uma bênção, né, irmãos? A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a pessoa ela pode ser, né, o maior satanista do mundo, o maior pecador do mundo, mas se nos últimos instantes da vida dela ela se converter, se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente buscar o Senhor, isso, ela pode ser salva assim como eu, assim como você. Amém, queridos? Então, talvez alguém já tenha dito, mas ele foi visto no inferno por causa disso. Eles não sei, irmãos. Eu só sei que os irmãos aqui da Shalom, Felipe, que é nosso filho, eu conheço, eu convivo com ele, é um jovem de Deus, é um jovem que, sabe, ele vive uma vida santa. Às vezes eu chego no quarto dele, ele está orando de joelho, ele, sabe, ele renunciou muitas coisas, irmãos, muitas coisas para estar na presença do Senhor, assim como o irmão Beto, assim como o irmão Everton, assim como a jovem Lili, assim como a irmã Yara, seu esposo, Edilson, tantos outros irmãos aqui da Shalom que têm renunciado, mergulharam de cabeça na sã doutrina, e o Senhor tem mostrado essas coisas a eles, né? Tem mostrado essas coisas, o Senhor tem nos dado, né? Nós oramos, eles são arrebatados, e o Senhor tem dado essas experiências, fazemos prova de Deus e tudo, sabe, irmãos? Então são fontes que eu conheço, né? São fontes que nós conhecemos, né? Que nós convivemos. Então, entre uma fonte, né, apóstolo, que não conhecemos, e uma fonte que estamos convivendo todos os dias, né, uma pessoa que nós estamos vendo a santidade, vendo a renúncia, né, nós vamos confiar em quem nós estamos vendo, não é isso, apóstolo? Sim, até porque nós seremos responsáveis como os líderes espirituais, né, pela vida espiritual dos nossos discípulos, né? Então eu não posso me responsabilizar por uma pessoa que eu não conheço, né, apóstolo, que eu não sei como está a sua vida, mas me responsabilizo por aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. E sem contar que você que está acreditando nesse testemunho, crendo, nós também somos responsáveis por isso que estamos falando, né? Jamais eu ia ser louco de colocar algo, né, sabendo que na eternidade eu poderia pagar um preço alto, né, por estar postando mentira, por estar inventando as coisas atrás de like, atrás de dinheiro, sei lá. Isso não é do nosso feitio, não é da nossa natureza, mas a nossa natureza, a nossa vontade é agradar ao Pai que nos abençoou, que tem nos abençoado, que nos salvou, que nos transformou, que nos resgatou da porta larga. Na verdade, está nos resgatando da porta larga. Nós estamos engateando na doutrina, mas Deus já tem revelado coisas suficientes, amém, queridos, para estarmos ensinando os irmãos. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu conheço pouco da história do Billy Graham, muito pouco, mas eu soube que ele arrastava multidões, e se Deus exerce a sua misericórdia sobre nossas vidas, que somos pecadores, quanto mais a dele também, que era uma alma preciosa para o Senhor. Amém, apóstolo? Vamos orar pelos irmãos? Amém, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, apresenta meu Pai, a vida deste homem, desta mulher, sim, que foi direcionada para cá, meu Pai, para essa experiência, Senhor, por esse áudio, que está orando conosco. Sim, eu peço a Tua graça, Senhor, eu peço, sim, meu Pai querido, amado, o Teu poder sobre eles. Pai, começa, meu Pai querido, Pai amado, a abrir a mente, abrir o coração, Pai, dos Teus filhos, para eles também, Senhor, se arrependerem também todos os dias, Senhor, não esperar o último minuto da vida, Pai, mas que possamos viver, meu Pai querido, Pai amado, todos os dias, exercendo, recebendo, Senhor, aquela graça que a Tua palavra diz lá em Lamentações, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Sim. Então eu creio nisso, eu creio na renovação, eu creio que todos os dias a Tua misericórdia ela tem nos alcançado, Pai. Então também alcança este homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, esse pastor, essa pastora, missionária, não sei, Senhor, mas que a Tua graça, Senhor, alcance Teus filhos, Pai. Sê com cada um deles, Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.